Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos fazer a oração para as pessoas que estão necessitadas em casa, nos hospitais. Alguns estão na dependência mesmo das nossas orações. Os médicos estão fazendo o que podem diante de toda essa situação que é moral, política, social e espiritual, pedindo a graça de Deus, a intervenção do Espírito Santo de Deus para que essas pessoas possam realmente ser poupada, curada, restaurada. Amém. Valéria, mais um pedido de oração. Uma pessoa que está com câncer, né, vai fazer a operação agora essa semana para depois começar a fazer o tratamento. Vamos estar orando. As pessoas que você conhece, irmão, é importante a sua presença aqui, porque eu me lembro quando eu era novo convertido, terça-feira tinha culto de oração lá no Jaçanã, no porão. E eu não faltava, né? Foi o primeiro culto que eu peguei na igreja, foi um culto de oração lá no porão da igreja do Jaçanã. E aquilo impactou minha vida, nunca perdi mais um culto de oração. E lá no trabalho onde eu trabalhava, as pessoas, eu evangelizava, né? E as pessoas pediam oração para mim. Olha, Djalma, lá na tua igreja, faz oração? Faz sim, né? Porque no final do culto, o pastor lá, o presbítero, o dirigente, ele manda que se alguém tem um pedido de oração, levanta a mão. Eu falei para essa pessoa, quando ele falar que se alguém tiver um pedido, levanta a mão, eu vou levantar a mão pensando em você, ok? Ok. E uma delas disse assim, olha, o meu irmão está desempregado há 2 anos. A outra, ela disse, olha, duas situações diferentes. Tudo bem, chegou terça-feira, terminou o culto, o presbítero disse, irmão, se você tem um pedido de oração, levante a mão, apresente a Deus. Eu levantei e apresentei a Deus, a fulana pediu oração para essa, a ciclana pediu oração para aquele, o senhor conhece o estado, tem misericórdia, simplesmente fiz aquela oração tranquila. E passou o dia, passou 2, 3 dias, uma semana, na outra semana, aquela pessoa perguntou, Djalma, você levou pedido lá na tua igreja, vocês oraram? Oraram mesmo, orou. O meu irmão arrumou emprego, 2 anos desempregado, meu irmão arrumou emprego. Aí a outra disse, vocês oraram mesmo? Oramos, olha, o milagre aconteceu. Então, o que vocês estão vendo, irmão? Às vezes não precisa estar a pessoa de corpo presente, basta você estar aqui. Mentaliza a pessoa e Deus envia a palavra de acordo com a necessidade da pessoa. Está lá o Salmo 107, versículo 20. E enviou a sua palavra e os livrou daquilo que lhe era mortal. Então, Deus envia a palavra, basta você orar e crer, amém? Não precisa gritar, nem pular, nem precisa nem sapatear, amém? Só crer. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos os pedidos de oração do Batalha Espiritual pela Família. São vários nomes, várias famílias, várias situações, várias enfermidades que estão afligindo o corpo, a mente, a alma do teu povo, Senhor, daqueles que estão ali mencionados. Alguns precisam de um milagre já, outros precisam de um milagre, Senhor, constantemente, que a vida deles seja um milagre constante, porque o Senhor é poderoso para operar do alto da cabeça à planta do pé, abençoando os olhos, ouvidos, abençoando a garganta, a laringe, faringe, abençoando o esôfago, abençoando o pulmão, o coração, abençoando o estômago, abençoando os rins, o fígado, o baço. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Você é poderoso para atingir tanto o intestino fino, grosso, delgado, Você é poderoso para atingir, Senhor, a uretra, Senhor, o útero, Senhor, no nome da próstata, o Senhor é poderoso para atingir os membros superiores,
superiores, os membros inferiores, do alto da cabeça à planta do pé. Jesus Cristo foi ferido do alto da cabeça à planta do pé, para que nós sejamos curados do alto da cabeça à planta do pé, pelas suas pisaduras de Jesus, foste sarado. E oramos também, ó Pai, que existem muitos espíritos de enfermidade, que esses espíritos de enfermidade sejam agora confrontados, repreendidos na autoridade e no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade nós ordenamos agora, desaloja desta mente, deste corpo, desta vida, deste lar, desta casa, desta família, toda ferramenta preparada, arquitetada para matar, roubar, destruir, separar, dividir, cai por terra agora, cesse as tuas manobras agora, porque nós oramos na autoridade do nome de Jesus, oramos na autoridade do nome de Jesus, e ordenamos, cesse agora as tuas manobras, solta a mente, solta a alma, solta as emoções, o sentimento, solta as finanças, solta agora, em nome de Jesus, Pai. No lugar do ódio, coloca o amor, no lugar do desespero, coloca a paz, coloca a harmonia, coloca, Pai, no lugar da miséria, a prosperidade, haja prosperidade, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus, amém. Podeis assentar, está conosco visitando nesta noite o Plínio, onde está o Plínio, esse jovem aí, que é irmão do Márcio, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus é bom, viu? Deus sabe as suas necessidades, Deus conhece o seu problema. Assim, Deus conhece, Deus sabia que você estaria aqui, viu, Plínio? Deus sabia que você estava aqui, porque Ele te conhece. Agora você veja bem, fui conhecer Deus no sanatório de tuberculoso. Veja bem, quem que me levou lá? Quem que me deixou ficar doente? Não me deixou, é porque naquela época tinha carteira de menor. Registrado, fui registrado com 14 anos numa fábrica no Bom Retiro, então tinha dois, tanto de maior como de menor, 2 salários, então a molecada com 14 anos já estava trabalhando, não estava aí aprendendo, vadiando, roubando, né, até 18, 20 anos, vagabundando, não, né, trabalhando, e eu fazia serviços gerais, e nesses serviços gerais eu usava tinta de sapateiro com álcool, quando eu usava isso para engomar chapéu. E quando eu usava essa cola, lá na Nova dos Portugueses ou na Nova Copacabana, o pessoal sentia o cheiro forte. Eu não sentia porque eu estava inalando, e aquilo lá acabou com o meu pulmão. Juntamente com passar vapor, usava vapor na época do frio, numa salinha apertada, fechada, que parecia uma sauna, mas o pessoal da fábrica, da oficina, era obrigado a passar por aquele meu quartinho e abrir aquela porta para ir no banheiro lá atrás. E toda vez que abria a porta, eu pegava vento nas costas. Acabei ficando tuberculoso com 15 anos de idade. Molecão, 16 anos de idade. Fui lá para morrer mesmo. Foi lá que Deus me resgatou. Foi lá que Deus me alcançou e me libertou. E falou comigo de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Fiquei sabendo disso depois, quando os missionários que foram pregar a palavra lá no sanatório, a única pessoa que se converteu fui eu e mais ninguém. Depois de 3 meses eles pararam de evangelizar e eles falaram que o irmão responsável, que era do DER naquela época, responsável, ele tinha carro e levava 2 irmãs com ele. Ele tinha sido mudado de setor, então eles não podiam mais fazer o culto no sanatório. E eles vieram se despedir de mim. Depois do último culto, eles vieram me abraçar e falaram: filho, olha, fica firme, nós não vamos poder vir mais, mas você está firme. Fica firme. Você sabe por que nós viemos aqui? Porque houve uma profecia lá na nossa igreja Assembleia de Deus de Cotia, dizendo que Deus tinha uma grande obra para fazer naquele sanatório tuberculoso. Eis que eu tenho uma grande obra. Foi quando esse missionário, esse irmão e essas 2 irmãs do ciclo de oração resolveram encarar o desafio e foram lá. E o fruto fui eu, amém, Senhor? E Deus falou comigo de uma maneira toda especial, que nunca mais, nem pensei em desviar, nem pensei em ir para a esquerda, para a direita, porque a experiência que eu tive com Ele lá foi tremenda, tremenda mesmo. Você pode constatar o amor, o cuidado que Deus tem com você. Em cada detalhe da minha vida, em cada detalhe, eu estou escrevendo um livro agora, meu coach, Espírito Santo de Deus. Então, o verdadeiro coach, guia, é o Espírito Santo de Deus.
Amém? Foi uma coisa linda, linda demais. Glória a Deus. Amém? E nós damos boas-vindas ao nosso irmão Plínio, em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Volte sempre que puder. Então, como é que... A Edna está com a prima dela lá. Sobrinha, a Nayara está aí. Já é da casa, está aí. Levanta a mão, essa jovem simpática aí. Deus, a igreja cumprimenta também dizendo... E o neto da Marlene, neto da Marlene daqui de casa, né? Cresceu, olha como ele está grande, meu Deus. Ele entrou, aí eu falei, meu Deus, quem é esse menino? Quem é esse rapaz? Né, eu vi nascer, né? Tá aí grandão, já falando grosso. Eu falei, meu Deus, você está ficando velho, viu? Você está ficando velho e não está vendo o tempo passar. Vamos levantar as nossas ofertas. Irmãos, nós ainda estamos... com as nossas cestas básicas, estamos atendendo as necessidades. Se você sentir no coração, coopere com 1, 2, 3, 4, quantas cestas básicas for necessária, porque nós temos atendido a necessidade, não estamos distribuindo, estamos suprindo as necessidades de uma maneira toda especial. E quer saber de uma coisa? Nós já levantamos 5 toneladas de alimento. 5 toneladas de alimento já levantamos, para a glória da Irmandade, de uma maneira toda especial, suprindo as necessidades, porque Deus é bom, amém, Senhor? Nessa pandemia, nesse aperto todo, os irmãos têm suprido a necessidade um do outro, para a glória do nome de Jesus, amém? Vamos estar ofertando. Pode mandar, você que está em casa, pode mandar um Pix, né? Pode mandar um Pix gordo, viu, irmão? Olha, as nossas ofertas que a gente levantava mais de por mês, um X, 3x, né, podemos assim dizer, 4x, né? Quando nós estamos levantando um X só de oferta, os irmãos não estão ofertando, porque era no culto, né? Terça, quinta, sábado, domingo, escola dominical, hoje não temos mais isso, então os irmãos não estão ofertando, esqueceram de ofertar. Alguns irmãos estão dizimando, que Deus continue abençoando, aquele que dá com alegria. É outra bênção do dízimo, muita gente fala de dízimo, meu querido, foi uma coisa que eu aprendi, novo convertido. Eu fiz um pacto não é pacto, não é um pacto que diz, não é pacto, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro, voto. Fiz um voto a Deus, que se Ele me curasse, naquela época, eu daria o dízimo de tudo. Se Ele me curasse completamente, e depois de 6 meses, eu estava curado, completamente curado, só com uma cicatriz no pulmão, era um buraco, quando aceitei Jesus, era um buraco. No mês que eu aceitei Jesus, não era mais um buraco, era só uma cicatriz. E no mês que eu aceitei Jesus, de 58 quilos, eu fui para 60. Mais 3 meses depois, eu saí de lá com 68 quilos, com 10 quilos a mais, completamente curado. Então, eu aprendi a dar o dízimo. O meu dízimo era do NPS, por exemplo, um salário mínimo. Então, eu dava lá 100, 100 e pouco, né? Dava o meu dízimo, sim. E muita gente dizia, mas você não ganha nada. Eu falei, meu querido, não é meu, tudo isso aqui é de Deus. Inclusive a vida que eu estou vivendo não é minha, é dele, eu dava o dízimo. Interessante, ó, benção, eu já estou dando testemunho. Interessante que eu fiz levantei um processo contra a empresa, por causa da minha doença, contra o seguro, e muita gente não ganhava. Quando o advogado foi lá fazer a minha demanda, ele falou assim, olha, vai demorar, aquele lá faz 5 anos que está esperando, aquele 3, aquele 1, eu falei para ele, olha aqui, doutor, olha para mim, falei para ele, olha para mim, acontece, já era bem ousado, né, aceitei Jesus, não para me acovardar, eu falei assim, mas acontece que o meu caso não vai levar 2 anos, o meu caso não vai levar 2 anos, e Deus vai entrar com providência. Ele pensou, mais um crente religioso, depois de 1 ano e meio, eu fui chamado do escritório do advogado e ganhei a causa total. Um advogado deu contra, outro deu a favor e outro deu desempate e eu ganhei. Ganhei tudinho, amém? E depois, quando eu fui receber o dinheiro, o advogado falou assim, olha, quando você vier aqui, não vem de mão vazia, traga uma mala. Eu passando na rua Mauá, ali era a rua das malas, né? Quem lembra da rua Mauá, ali eram muitas lojas de mala e fábrica de mala. Já aproveitei e comprei aquela mala 007. Essas de filme, né? Que se abre assim, coloca os dinheiros. Foi essa aqui, acho que vai dar. E fui lá na Praça da Sé, no escritório do advogado. O advogado me levou na Caixa Econômica,
e fez o saque e só foi colocando aquele pacotão de dinheiro em cima do guichê. E eu falei, ele falou, ó, tudo isso aqui é seu. Eu falei, meu Deus do céu, tudo isso, será que cabe na mala? Coloquei tudo na mala, fechei a mala. Como a gente era ignorante, né? Eu tinha caixa, eu tinha conta, tenho até hoje, né? Mas tá, conta da Caixa Econômica, que a minha mãe me abriu quando eu tinha 12 anos, lá na Caixa Econômica da Avenida Tucuruvi. E eu estava na Caixa Econômica na Sé. Era só transferir, mas ninguém sabia como transferir. Eu saí com aquela mala de dinheiro, era muito dinheiro, até a Praça do Correio, aquela malona, eu agarrei a mala e ó, fui para a Praça do Correio, lá peguei o Edu Chaves, desci em Tucuruvi, fui na agência e fiz lá o meu depósito, né? E separei o do dízimo, né? Sabe onde deu do dízimo? Ela deu assim, naquele pacote do pão de açúcar, né? Só o pão de açúcar tem aqueles pacotes não é de plástico não, era de saquinho, aquele saquinho mesmo do pão de açúcar, né? Quando chegou na igreja, eu falei pro tesoureiro, olha, eu tenho meu dízimo para entregar, coloca no gasofilácio. Eu falei, não vai caber no gasofilácio. Como não cabe? Não cabe. Deu um pacotão para ele e falou, o que é isso? Eu falei, isso é meu dízimo. Então, a partir daquele momento, Deus realmente tem honrado a minha vida de uma maneira extraordinária. Não vai na conversa dos outros, é uma aliança que você tem com o Senhor e acabou. Posso ouvir um amém? Deus é bom o tempo todo, porque Deus é bom. Aleluia, irmãos, não tem coisa melhor do que você entregar a tua vida a Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que você descansar no braço do Deus Altíssimo, fazer a vontade dEle. Às vezes nós falamos assim, pô, pastor, tem esse mundão aí, meu querido, mundão bom mesmo, era o tempo que eu me converti, lá era assim, tempo da Jovem Guarda, da iê, do tropicalismo, da bossa nova, era tempo dos bailinhos nas garagens, então era uma coisa romântica, uma coisa linda, maravilhosa, e eu larguei tudo aquilo lá por amor de Jesus Cristo, amém? Por quê? Aquilo não enche o coração, nunca encheu o coração. Quantas das vezes eu ia no baile, bom, aquela ansiedade de passar uma semana todinha, não ver a hora de chegar no sábado para ir para o baile, depois no baile, 2 horas da manhã, salão lotado, e eu encostado na parede com aquele vazio no meu coração. Aquele vazio nunca me deixou, jogando bola, seja lá o que for, aquele vazio que estava ali, não tinha como tirar o vazio. Mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele me curou, me libertou, aquele vazio desapareceu, só paz, só alegria. Você acha que agora eu sou livre e eu vou entrar de novo na gaiola? Eu sou livre, agora eu vou entregar meus braços para ser algemado pelo pecado? Não. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Cadê meu celular? Cadê? Você vê como é que é interessante? Cadê ele? Não, nem sei onde ele para. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Às vezes eu tenho que ligar para o meu celular para saber onde ele está. Mas às vezes nem adianta eu ligar, porque ele fica no baixo, né? Porque se deixa no alto, toda a mensagem que ele faz aquele barulho incomoda, então eu já deixo no baixo. Então a Vera liga para mim, todo mundo liga para mim, não me acha. Olha, isso aqui é uma coisa que me incomoda por quê? Na fila do banco, alguém liga, onde você está? Por que saber? Eu estou aqui no banco. Fazendo o quê? No banco. Você acha que estou fazendo o quê no banco? Dá para falar? Não dá. Né? Onde você está? Estou aqui, estou dirigindo. Onde você está? Estou almoçando. Onde você está? Pode falar agora? Aqui, quando era bom ficar o fixo, aqui acabou. Deixava a secretária eletrônica lá, deixa recado. Chega lá, vou ouvir e responde se eu quiser, acabou. Amém, Senhor? Agora não, fica ali no pé da gente, né? Eu estou vendo onde você está. Como você está vendo? Está vendo? Se a pessoa tem um mecanismo aí que faz, né? Que dá para acompanhar, para saber onde você está. Está amarrado. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos lá, meu querido. Nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos, que não é Atos dos Apóstolos, não. É Atos do Espírito Santo. Eu estou ressaltando a pessoa do Espírito Santo, que está sendo abandonado, rejeitado, delegado 3º, 4º, 5º plano. O Espírito Santo tem sido usado para quê? Para preencher a nossa agenda.
Muita gente faz agenda para o Espírito Santo operar. Olha, vai ter culto de revelação, vai ter culto de milagre, vai ter isso, vai ter aquilo, na manhã, à tarde, à noite, e faz a agenda e quer que o Espírito Santo de Deus esteja lá. Na realidade, está tudo errado. Quem tem a agenda pronta é o Espírito Santo. Quem governa, quem guia, quem determina é o Espírito Santo. Afinal de contas, nós não somos mais nossos, o teu corpo não é teu. Porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele nos comprou para Deus. Não foi com ouro nem com prata que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então Ele nos comprou. Ele tem direito à nossa vida duas vezes, tanto o mundo duas vezes. O mundo e as nossas vidas e a humanidade, uma porque Ele nos criou e outra porque Ele nos comprou lá na cruz do Calvário. Então Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Salvador, o Salvador, não é um Salvador do mundo. Por isso que estão aí nessas Netflix da vida, nesses super-heróis aí, e tudo vocês perceberam que todo mundo é Salvador, salvando a terra, estou salvando a terra, então são tudo anverso, isso daí. Estão querendo ofuscar que o verdadeiro Salvador do mundo, da terra, é Jesus Cristo. Não é Superman, não é Batman, não é Homem-Aranha. Agora colocaram 3 Homem-Aranha lá para fazer o quê? Para a trindade do inferno. 3 Homem-Aranha para mostrar que eles estão aí para salvar a terra. Tudo isso é uma síndrome daqueles que deviam proteger a terra, não protegeram, mas a corromperam. Agora estão tentando voltar com tudo, dizendo, nós estamos aqui para proteger a terra. Proteger a terra de quem? Deles, só se for deles mesmos. Então Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador do mundo, e não tem para ninguém. O resto é resto, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, nós temos autorização delegada por Jesus Cristo e confirmada pelo Espírito Santo de Deus, amém, Senhor? Para pregar, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito Santo que fala com a igreja. Quem tem ouvido? Muita gente tem ouvido, mas não ouve. Jesus diz, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem entendimento, mas não entende. Por quê? Jesus estava falando por parábola, para cumprir o que estava escrito no profeta Isaías, que tendo olhos não veriam, tendo ouvidos não ouviriam, tendo entendimento não entenderiam, porque Jesus falou em parábolas para se cumprir o que Isaías estava dizendo. Mas nós hoje temos o auxílio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo. Eu não tenho que convencer ninguém. Já disse para uma pessoa, olha, você crê. Se você não crê, é problema seu. Exatamente, eu não vou ficar insistindo com uma pessoa que vai ficar resistindo. Eu não vou lançar pérola aos porcos. Crê, não crê, amém. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Eu não vou discutir. Paulo já discutia na praça, no Areópago, discutia filosofia, discutia lá com os estoicos, com outros a corrente filosófica, porque Paulo conhecia as filosofias, Paulo conhecia a cultura helênica. Então Paulo discutia de pé de igualdade, inclusive citava alguns poetas dele, e eles ficavam encantados de ver o conhecimento que Paulo tinha. Mas eles estavam e até disseram, o que esse paroleiro, o que esse falador está falando todo dia, todo dia esse cara falando, quem é esse? Ele está anunciando deuses estranhos. Deuses estranhos. Então Paulo estava pregando, era uma novidade. Alguém que morreu e ressuscitou, porque na mitologia ninguém ressuscitou, a não ser Fênix, e olha lá, né? Mas ninguém ressuscitou, a não ser Jesus Cristo. Então se tornou novidade, notório. Então Paulo discutia. Nesse sentido, sim, vamos debater e discutir. Mas se o camarada fica, eu creio, não creio, você crê, recebe. Não crê, problema seu. Não vou perder tempo. Não vou lançar pérola aos porcos. Amém, igreja? Quem tem ouvido para ouvir, ouça com o Espírito Santo. A minha missão é pregar o Evangelho. Quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Eu falo, o Espírito Santo me dá inspiração. Quanto mais inspiração eu tiver, mais influência o Espírito Santo de Deus pode convencer aquela pessoa. Quanto mais poder da palavra, do Espírito, com eloquência, com graça, nós falarmos, basta uma palavra que o Espírito Santo detona tudo. Basta uma palavra para ele mudar a sorte de qualquer um. Foi o que o centurião disse, mestre,
Não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu tenho um criado que está lá, paralítico, está passando mal. Eu sei que se o Senhor falar a palavra, basta o Senhor falar uma palavra que meu servo será curado. Jesus olhou para ele e disse, grande é a tua fé, seja feito conforme você crê. E acabou, naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Então, as coisas acontecem se você crê, a palavra é liberada. Se você crê, amém, ela vai se cumprir na tua vida. Essa é a função do Espírito Santo. E nós vimos aqui o Espírito Santo agindo lá em Atos dos Apóstolos, no derramamento do Espírito Santo, nós vimos lá a ação do Espírito Santo, batizando com o Espírito Santo. É interessante que quando o Espírito Santo de Deus desceu, ali inaugurou a igreja. Ao mistério. A igreja estava oculta em Cristo Jesus. Mistério de Deus oculto em Cristo Jesus. A igreja, Jesus liberou a igreja no Getsemane. Com dores de parto, ele gerou ali muitas coisas. Ali no Getsemane ele liberou muitas coisas. Ele deu a luz ali. E ele deu a luz à igreja. E a igreja recebeu o fogo de vida quando o Espírito Santo desceu. A igreja se levanta com autoridade e poder. Mistério de Deus, oculto através dos séculos. Foi só, tem duas passagens que Jesus Cristo cita. E os principados, potestades e anjos ficaram pensando, o que é que ele está dizendo? Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele soltou no ar. Nunca ninguém ouviu a palavra eclésia. O que é eclésia? O que ele está dizendo? Ninguém sabia. No dia de Pentecostes, a igreja levanta. E Pedro levanta e dá aquele sermão contundente, que quase 3.000 almas se convertem a Jesus. Logo em seguida, Pedro faz aquele milagre. Proibiram ele de pregar a palavra, mas ele tinha a resposta certa. Antes, vocês acham certo nós deixamos de falar o que temos visto e ouvido para obedecer a vós? Antes nós vamos obedecer a Deus e não a vós. Eles tiveram para cada situação uma resposta. É esse que nós queremos e precisamos nos últimos dias. Uma resposta para essa sociedade incrédula. Uma resposta para a igreja que está como barata tonta, sem saber o que fazer, para onde ir, como fazer. Uma voz de comando. Não é um comando de um homem que vai se levantar, não precisamos desse homem que vai se levantar. Nós já temos o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para preparar a noiva, para preparar a igreja. E Ele está preparando a igreja. Amém, igreja? Ele está preparando a igreja. Então nós vimos ali, eles dizendo, mais importa obedecer a Deus que os homens. E tem outra coisa interessante, havia uma sintonia muito grande da igreja com o Espírito Santo. O que é a sintonia? Eles sabiam qual era a vontade do Espírito Santo. Eles sabiam. Eles falaram, olha, achamos por bem e ao Espírito Santo também. Olha, nós estamos fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso porque o Espírito Santo de Deus também acha por bem. Havia uma sintonia. Era dirigido, guiado, inspirado. É conforme eu costumo dizer, o Espírito Santo de Deus, ele está sempre no final do culto. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, seja sobre vós. Atenção aí em cima. Estou pregando aqui embaixo. E a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. O Espírito Santo é para termos comunhão. Nos relacionarmos, vivemos com Ele. Esta casa é tua, vem, toma, eu estou liberando essa casa. Habita comigo, Senhor. Participa comigo, é isso que Ele quer. Hoje nós vemos lá em Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, 3, versículo 20, Apocalipse está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e cearei comigo. Ele está falando as 7 cartas ali nesse período. Ali nós usamos esse versículo para justificar, para evangelizar, para chegar para o pecador, olha aqui, eis que eu estou à porta, Jesus está batendo na porta do teu coração, coitadinho, olha só, deixa ele entrar, está lá fora, nesse frio, nessa geada, abre o teu coração, que o teu coração seja uma guarida, da guarida, Filho de Deus, ele está fora do teu coração, deixa ele entrar, para com isso.
Ali o contexto está dizendo, eis que estou à porta da igreja. O Espírito Santo não está mais na igreja, não está mais, está fora. Ele está pedindo para bater, está batendo. Abre aquele que ouvir e abrir a porta, eu entro e habito com ele, ceio com ele, ele ceia comigo. Isso é comunhão do Espírito Santo. Está retratando que o Espírito Santo de Deus está fora desse sistema. E ele está batendo em cada coração, sim, batendo, dizendo, é comunhão. Ó pecador, como se Jesus estivesse implorando, por favor, me aceita. Jesus não é dona Xepa, Jesus não é fim de feira, não. Vai de baciada, leva lá, dona Maria, traga a cesta e a bacia, vamos lá, é de baciada. Não é de baciada, não. Não lancei pérola aos porcos, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e acabou. Amém, igreja? Então, o Espírito Santo de Deus, nós encontramos Jesus quando o mancebo de qualidade, olha o exemplo, fez uma pergunta assim meia capciosa para Jesus. Ele sabia que ele ia receber elogio, porque ele era mancebo de qualidade, ele tinha qualidade, ele conhecia a lei, ele era conhecido pela sua virtude, pela sua crença, pela sua fé, e ele queria ser reconhecido diante da multidão. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna no meio da multidão? Aí Jesus já deu logo uma, bom coisa nenhuma, bom só um que é Deus, vem bajular não. Bom mestre, Jesus já logo refutou, bom só um que é Deus, vem bajular não. Conhece os mandamentos? Conheço os mandamentos, começou a citar, conheço, conheço tudo. E todo mundo, e olhando para Jesus. Agora Jesus vai ter que dizer, beleza? Jesus olhou bem para o cabra e disse, ainda te falta uma? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Porque o problema dele não era o dinheiro, era mamon, é a riqueza, a avareza. Isso é o problema, não é a riqueza. Ele abaixou a cabeça e sumiu no meio da multidão, e Jesus disse, dificilmente um rico entra no reino de Deus. E então um deles respondeu, então se é assim, ninguém vai se salvar. Mas Jesus disse, não, aquilo que domina o teu coração é mamon. Você não pode ficar dividido entre Deus e mamon, ou serve a um ou serve a outro, você não pode servir a dois senhores. E ele sumiu no meio da multidão. Jesus não disse, peraí, vai lá buscar ele. Puxa vida, o cara é rico. O dízimo dele, a oferta dele. Gente, Judas, vai lá, Judas, traz o camarada para cá, vamos fazer a noite dos empresários, encher a igreja dessa gente aqui. Jesus não foi atrás deles, não, deixou ele sumir no meio da multidão. Jesus disse, dificilmente um rico entra no reino do céu, não por causa da riqueza, mas por causa da avareza. E muitos hoje estão correndo atrás desse tipo de crente para encher as suas igrejas, porque eles têm. Então o Evangelho de Jesus não é dessa maneira, não é nesse tipo de pessoa. Que Jesus está procurando. Ouviu a palavra? Se converteu, amém, vem e segue-me. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. E Jesus não implora, não. Jesus não fica aí, por favor, me segue, não. Quem quiser, a colocação. Quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, que é a cruz da renúncia, do negar a si mesmo, de crucificar o meu eu, o meu ego, a minha vontade na cruz. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, é lícito, mas não convém. Percebeu? Eu tenho desejo, tenho vontade. Eu posso, é lícito, mas não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e por nenhuma delas me deixarei dominar. É que nós devemos continuar e nos manter livre. Eu posso, convém, eu posso, mas não convém. Vocês perceberam? Então a cruz, hoje em dia esse evangelho gospel, esse evangelho marxista que está aí, dos desigrejados, largaram tudo a cruz, estão seguindo Jesus sem cruz. Quer me seguir? Jesus diz, quem quiser me seguir, pega a cruz e siga. Porque o evangelho de Jesus é de cruz. O evangelho de Jesus é de renúncia. E eu quero, eu posso, mas não convém. Eu quero, eu posso, mas não convém. Eu posso ir lá no São Bodrão? Posso, porque eu sou livre. Eu posso, mas não convém. Eu posso ir lá no pagode, lá?
Tem uns amigos que tocam lá, prestigiar meus amigos, eu posso. Inclusive, não vou nem beber, vou só lá prestigiar. Eu posso, mas não. Esse é aquele que segue Jesus. Puxa, mas eu podia, não. Você está seguindo Jesus ou está seguindo? Você não tem que prestigiar fulano, você tem que prestigiar o Espírito Santo da palavra e ser por ele guiado. Posso ouvir amém? Então nós vemos aqui, irmãos, apagou aqui. Agora eu aprendi, agora eu estou usando o meu, pelo menos para isso ele presta, né? Aí ameaçaram, teve a primeira perseguição, a segunda perseguição e a terceira perseguição. Essa terceira perseguição, ela começa no capítulo 6. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, capítulo 6. Cada vez eu vou andando um pouquinho mais. Irmãos, é tanta riqueza que no capítulo 6, no versículo 8 ao 15, aí já começa a perseguição. O primeiro mártir é um rapaz, é um jovem, chamado Estevão. Capítulo 6, versículo 8. A prisão de Estevão. Daqui a pouco alguns crentes vão ser perseguidos, vão tirar a Bíblia das mãos, vão ser perseguidos. Como nós vamos responder? Agora veja Estevão. Estevão aqui, ó, deu a resposta. Deu a razão da sua fé. Sabe por que eu creio em Jesus? Porque Ele é único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que ressuscitou. Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que eu sigo Jesus. Por isso que eu sou servo de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para fazer vontade de sistema nenhum. Eu estou aqui, antes de tudo, fazer a vontade de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Posso ouvir amém, igreja? E aqui nós encontramos a prisão de Estevão. Um moço estava lá no meio da sociedade, impactando, e muita gente ficava admirado de ver aquele moço, como ele pregava, com que sabedoria ele falava de Jesus Cristo. Ele conhecia as Escrituras e todo mundo estava encantado com ele. Mas acontece que logo deram um jeitinho para calar a boca dele. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios. Olha aqui, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ali, mas ele estava ali servindo a comunidade, ele estava orando pelos enfermos, expulsando os demônios, ele estava ali falando, liberando palavra de graça, aliviando dor, expulsando esse espírito opressores, sinais e maravilha. Talvez ali, você sabe o que é maravilha, sinais e maravilha? Só para você ter ideia, eu cheguei a ver um camarada muito usado, que ele estava orando para uma pessoa, a pessoa não tinha orelha. Na medida que ele começou a orar para a pessoa, a orelha foi como você estivesse enchendo um balão. A orelha não tinha, a orelha começou assim, na hora que ele começou a orar, a orelha voltou ao normal dele. Não tinha dedo, ele começou a orar e o dedo nasceu de novo. Irmão, o mutilado recebendo seus membros. Era isso que Jesus Cristo fazia, irmão. Era isso, sinais, maravilha e prodígio. Então era isso, esse DNA da igreja. A igreja estava lá para tampar a boca do diabo. E o diabo falou assim, estou perdido, matamos o homem, pensando que ele ia subir e ficar lá. Ele manda o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está produzindo e reproduzindo Jesus na vida de cada um deles. Agora Jesus está se multiplicando. E está usando a vida deles. Fez de tudo para acabar com a igreja. Coliseu, Roma, usou Grécia, usou tudo que podia, sistema, nazismo, comunismo. Não conseguiu destruir a igreja e não vai destruir a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja sou eu, somos você, nós somos membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, nós fazemos parte da Igreja Universal. Não essa, Igreja Universal dos Santos, que significa todos os santos do mundo inteiro, que estão vivos e os que morreram. Chama-se a Grande Congregação Universal dos Santos, que vão se encontrar com o Senhor na glória. Amém, Jesus? Como é lindo, glória a Deus. E aí nós encontramos aqui o 9, levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos. Aqui
Alexandrino era mais voltado à cultura helênica, da gregos, né? Porque foi para ele que Estevão, paz viúva, que Estevão foi consagrado como diácono para servir essas mulheres. E lá Deus estava usando ele. E esses indivíduos se levantaram contra Estevão. O 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não podiam, não tinha argumentação ou contra-argumentação, porque ele falava com tal autoridade, com tal graça, que não tinha como contradizer o homem, contradizer o rapaz, por causa da presença do Espírito Santo. É por isso que eu clamo, Espírito Santo, assuma o teu lugar. Nesses últimos dias, assuma o teu lugar. Eu sei que ele vai assumir, mas pelo menos tem uma voz aqui dizendo, Espírito Santo, assuma o teu lugar. A começar em mim. A começar em mim. Usa-me, estou aqui. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O mundo ainda está para ver. E o que Jesus Cristo fez em 3 anos e meio, João escrevendo lá em João, o Evangelho de João, capítulo 20, ele disse, Jesus Cristo fez muitos outros milagres que não foram narrados, mas esses foram narrados para que creiam que Ele é o Filho de Deus. Muitos outros milagres foram feitos por Jesus Cristo. Se fosse escrever todos, não caberia no mundo. João estava dizendo, você está entendendo? Não daria para narrar, não caberia livros no mundo de mostrar e demonstrar o que Ele fez, mas esses que nós estamos escrevendo é suficiente para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, Senhor? Ele é o Senhor. E aqui nós encontramos, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. O 11, olha, subornaram. Aí está a manipulação, né? Então subornaram os homens para que dissessem, nós o ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Isso é contra a lei. Olha, a lei é intocável, a lei santa. Falou isso para judeu, o judeu mata mesmo, mata até a mãe. Eles matam até a mãe. Mas, olha, falsa testemunha. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, coitado. O arrebataram e o levaram ao Sinédrio, lá, diante das autoridades. O 13, apresentaram falsas testemunhas, que diziam, este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei, pois nós o ouvimos dizer, que esse Jesus de Nazaré, já inclui o nome de Jesus, que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, veja o 15, que coisa linda. Irmão, a presença de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo. Os pentecostais distorceram tudo, não entenderam. Os pentecostais levaram ele para os dons e suas manifestações. Esqueceram que ele é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, que ele fala, que ele sente, que ele ouve, que ele se entristece. E ele está conosco. Ele é um verdadeiro gentleman, um cavalheiro. Fala, manso, suave, não grita, mas a voz dele é de poder e autoridade. Já ouvi essa voz várias vezes, e a voz faz isto, aquilo. Uma das coisas que salvou a minha vida, aqui na Raimundo, eu estava indo para Perus realizar uma reunião, estava no carro já uns 60, 80, muita curva ali na Raimundo Pereira, Raimundão que vai para Perus. Não tinha a divisória na pista, mão dupla, e nem luz. Eu estava tranquilo. De repente o Espírito Santo de Deus, aqui, ele falou assim, diminui o carro. Ele falou, diminui o carro. Eu estava em quinta, diminui o carro. Eu joguei para a terceira. Quando joguei para a terceira, o carro assentou. Assentou. Quando ele assentou, era uma curva. Quando eu fiz a curva, estourou o pneu. Pá! Segurei e encostei. Tremendo. Isso é um livramento. Diminui, eu obedeci. Jesus Cristo, o Espírito Santo, guia, fala. Temos que ouvi-lo.
nós temos quebrado a cara, é porque não temos ouvido ao Espírito Santo. E Ele vos guiará toda a verdade. Ele falará de mim. Eu enviarei o Espírito da verdade e Ele vos guiará. É Ele que vai te guiar. Ele não vai deixar você confuso. Por isso que quando Ele me tirou daquele sanatório que eu já disse para vocês, que logo depois de me converter, um mês depois eu já tinha uma classe de 80 pessoas que eu ministrava a palavra de Deus. Ministrava não, lia a palavra de Deus e Jesus ia curando, Jesus ia curando, Jesus ia libertando. Meu ministério começou lá. E o Espírito Santo de Deus me guiando em tudo. Me tirou daquela fábrica, me levou para ser guarda de banco. Eu, com 38, na porta do banco, naquela época, Dilma estava assaltando aí. Tinha assaltado o banco Moreira Salles, eles estavam no rolo e o meu banco era bem próximo. Eu lá na porta, meu irmão mais velho dizia que eu era alvo de terrorista. Tem muita gente que não sabe a metade, eu vivi essa história, novinho, mas eu vivi lá. Lá naquela porta, o Espírito Santo de Deus, veja bem, porque eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Lá naquela porta, tranquilo, o gerente do banco levanta, a cadeira dele é aquela cadeira giroflex, está girando, ele levanta, vem, ô Djalma, tudo bem, um camarada muito legal, o gerente principal. Ele falou assim, vamos almoçar comigo? Olha, então, sim, legal. Eu falei, não posso, porque não tem quem me rende, né? Se eu sair, vai ficar vago. O rapaz está dentro da cabine, né? Era de aço. Eu estava fora, a gente revezava, 1 hora cada um, fora, dentro. E ele vai embora, e a cadeira dele está dando as últimas voltas. O Espírito Santo de Deus disse para mim, você vai sentar naquela cadeira. Uau! É isso que é o Espírito Santo, guiando a toda a verdade. Guiando socialmente, filosoficamente, educacionalmente, profissionalmente, amorosamente, é Ele que te guia se você ouvir. E eu fui treinado para ouvi-lo. E muitas das vezes que eu tenho quebrado a cara é porque não faço o que Ele manda fazer, porque é muito sutil, e depois que acontece, fala, bem que Ele fala. Ele não grita. Ele fala, por que você não faz isso? Quantas vezes você já quebrou a cara quando você fez uma coisa, mas antes de fazer isso, aquela vozinha, o Espírito Santo testifica no teu espírito, ele fala, não vai dar certo, faz isso. Ele não é negativo. Ele fala, por que você não entra aqui? Por que você não faz aquilo? Não, já sei o que eu vou fazer. Chega lá, quebra a cara. Depois você lembra, puxa, por que eu não fiz? Uma certa vez eu estava procurando alguém, eu sempre vou sem endereço, o Espírito Santo de Deus falou, entra aqui. Eu não entrei. Andei mais uns 4, 5 quarteirões. Chegou lá na frente, perguntei para um camarada, o camarada falou, você já passou aonde? 10 quarteirão atrás, no lugar que ele falou, entra aqui. Você está entendendo, irmão, que nós é que estamos na direção? Nós é que estamos tomando conta da casa? Nós é que estamos varrendo e estamos lá na sala dizendo para a visita, que o Espírito Santo visita, levanta o pé. Não é assim? Está limpando a casa, levanta o pé. Acabei de esticar o sofá, você vai e senta. Mas é sala de visita. O único lugar que a visita fica bem é no quarto, que é quarto de visita. Então ele vai para o quarto de visita. Então nós estamos tratando o Espírito Santo dessa maneira, quando devemos entregar tudo na mão dele. Quando entregamos tudo na mão dele, você vai ver o que vai ser. O que este mundo vai ver. Ainda está por ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer com a sua igreja. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus supera todas as coisas. Ele transforma maldição em bênção, derrota em vitória, fracassado em vencedor, falido em homem próspero. Depois de 7 anos, estava sentado naquela cadeira. 7 anos depois. Eu me lembro direitinho que o telefone toca e não estava mais o nome do gerente, Davi da Silva. Nunca esqueci o nome dele. Agora estava gerente administrativo de Djalma S. Bento. O telefone toca na cadeira que era dele. Eu giro assim, pego o telefone e atendo. Depois de atender, coloquei e virei de novo no lugar. Quando eu fiz isso, o Espírito Santo de Deus disse, eu não falei que você ia sentar aí? Saí, fui lá para o banheiro, chorei. Foram atrás de mim para assinar os papéis, o que houve? Rapaz, eu estou lá naquela... a gerência ficava perto da rua assim.
janela aberta. Eu falei, entrou um cisco nos meus olhos. Mas o que foi? Nos dois. Ele é tremendo. Por isso que essa igreja de Atos dos Apóstolos triunfou. Por isso que esse menino aqui enfrentou a morte. Não pelo amor de Deus, não. Enfrentou a morte. E quando olharam para ele, no meio de Sinédrio, o rosto dele brilhava e parecia um anjo. Tal era a presença de Deus. Veja o texto. É isso, essa é a nossa herança, vejam bem. 6, versículo 15. Então todos os que estavam assentados no Sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. E o sumo sacerdote pergunta, é verdade? Agora ele vai se defender. Irmãos, quando esse menino, esse jovem começa a se defender, ele vai lá no princípio, onde Israel, Moisés, vai lá em Abraão, Moisés, o pai, Abraão, Isaac, Jacó, ele vai puxando os profetas, passa por Davi, passa por Salomão e vem, traz nos dias atuais e amarra e fecha. Com tal sabedoria, ele falava com tal sabedoria, e alguns dizem a história que alguns tinham que colocar a mão no ouvido porque era convincente o que ele falava, não tinha como negar. Agora, só para terminar, que vocês vejam bem, a morte de Estevão, 54, vou terminar, aí já fecha esse parágrafo. É lindo, irmão, agradável aos olhos do Senhor a morte do seu santo, aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque sabe que o ímpio vai para o abismo, vai para o inferno. Mas Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque sabe que a qualquer momento ele vai transpassar os portais da glória. Levantai as portas eternas para que entre quem? Os servos e as servas do Deus vivo. Estão chegando, a turma está chegando. E você pensa o quê? Olha, esses portais estão abertos e milhares e milhares de milhões estão chegando lá. Estão chegando na glória, assim como milhões de milhões estão sendo jogados no abismo do inferno. Ouvindo eles isto, depois que Estevão prega, irmão, se vocês puderem ler o sermão dele, vocês vão ver que coisa linda. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mais 55. Ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus está sentado, a Bíblia diz que está sentado, mas a morte de Estevão, o primeiro mártir, foi um espetáculo para o céu. Foi um espetáculo, um verdadeiro reality da fé. Que até Jesus Cristo ficou de pé para ver aquele seu primeiro mártir morrer por amor dele. Jesus ficou em pé. Ele disse, eu estou vendo os céus abertos e vejo o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Aleluia. O povo então foi ao delírio, né? Aleluia. O 57. Mas eles gritaram com grande voz, tampando os ouvidos. Por quê? Porque eles não queriam ouvir. Não é que eles não queriam ouvir por não ouvir, porque eles estavam crendo, eles estavam acreditando, mas algo dentro deles não os deixava acreditar. É por isso que eles tamparam o ouvido e gritaram, calai-vos. Isso é religião demais, tradição demais, que endureceu os corações deles. Então veja bem, mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e se levantaram unânime contra ele. Se levantaram unânime e o expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, veja bem, depois na domingo eu vou entrar nesse ponto aqui. As testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali comandando aquele massacre. Porque ele falou assim, ele dizia, deixa, porque aquelas capas grandes não tinha, tirava a liberdade para jogar pedra. Então os camaradas tiravam as capas e jogavam no pé de Paulo, guarda para mim, eu guardo, para ficar mais livre para jogar pedra. E Estevão não correu, Estevão ficou ali, sucumbiu, pedra batendo e sucumbiu. Massacrado, apedrejado. Mas ele ainda lá no finzinho, veja bem o que é o nosso DNA.
As testemunhas, veja bem o problema, né? O 58. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração, aleluia, dizia: Senhor, aleluia, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. E caiu de joelho. Clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Senhor, não considere esses pecados. Senhor, perdoa-os. Esse foi o primeiro mártir que morreu em nome de Jesus. E Jesus ficou em pé. Os céus aplaudiram. Ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Logo, logo, lá estavam os portais sendo abertos, a portas ou portais. Levanta as suas cabeças, porque está chegando aí Estevão, servo do Deus vivo. Bem-vindo, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que nós possamos, irmãos, ouvir a Espírito Santo. Fala para ele: Senhor, guia-me, fala comigo. Dá-me ouvido para ouvir, e dá-me coração para guardar a Tua palavra. Dá-me coração para obedecer e fazer a Tua vontade. Que compensa. Já sou convertido há mais de 50 anos. Não me arrependo. E sempre pregando a palavra. Minha juventude foi entregue nas mãos dEle, servindo Ele. E tenho certeza que fecharei meus olhos, servindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque a minha vida não é mais minha. A vida que eu vivo pela fé do Filho de Deus. E se você nesta noite quiser entregar a tua vida a Jesus, no final estou aqui orando em nome de Jesus. Coisa mais linda é entregar. A Luciana, quando eu fiz um apelo numa igreja, não sei qual, que eu estava sendo pastor, fiz o apelo, muita gente veio na frente, muita gente, chorando. E eu orei por todo mundo, desci, orei por todo mundo, depois voltei, vou terminar o culto, a igreja fazendo sinal para mim. Eu olhei. Quando olhei, lá está a Luciana, de joelho dobrado, chorando. E eu, como pai, falei: menina, sai daí, levanta daí. Ela falou: não, pai, eu estou aceitando Jesus como Salvador. Tinha 8 anos. Eu quero Jesus como meu Salvador. Aí foi que eu entendi. Criança também aceita Jesus. E a partir daquele momento, muitas crianças no meu ministério começaram a entregar a vida para Jesus Cristo. Ela entregou a vida com 8 anos. A Juliana com 10. Chorando. Eu quero Jesus. Eu falei: filha, levanta daí. Não, pai. Eu quero Jesus. E Jesus. Fiquemos em pé, glória a Deus. Irmão, senão eu não vou parar de falar, porque é tão gostoso, irmão, falar deste nome. Amém. Levanta 2 mãos e diga: Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-me a guardar esta palavra no meu coração. Que essa palavra possa produzir fé. E esta fé, na minha vida, possa remover montanhas. E eu peço agora, envia esta palavra de vitória, de salvação, de cura, de milagre, lá no meu lar, na minha casa, que eu estou declarando aqui agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a minha família é do Senhor Jesus Cristo. Senhor, envia anjos agora, e que o nome de Jesus seja glorificado. Agora, Senhor, leva-me de volta ao meu lar, debaixo da cobertura do Teu sangue, e livra-me do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Estou aqui orando e ungindo, em nome de Jesus. Se você quiser oração, este é o momento. Sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber